O que você entende por amar os vossos inimigos? E as desavenças, elas acabam com a morte do corpo físico? E o amor? O amor é capaz de abrandar a dureza de corações? O que diz o Espiritismo sobre essas questões? Eu sou Adriana Nogueira e hoje falaremos sobre os inimigos desencarnados e a sua influência nas nossas vidas e na vida daqueles que permanecem na Terra. Essa é a Casa da Fraternidade na sua casa, levando paz, luz e oração até você. Sejam todos bem-vindos. Meus queridos irmãos, convido a cada um de vocês a entrarmos em sintonia, em conexão com a espiritualidade maior, com Jesus, o nosso Mestre. Que vocês possam se sentar confortavelmente, fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração e escutar as batidas suaves e de vida que há dentro de cada um de nós. Pense em Deus, pense no amor, pense no bem. Jesus, Mestre do amor e da sabedoria suprema, ensina-nos a perdoar quem nos ofendeu, a compreender a sua imperfeição e a sua falta de entendimento. Perdoa a nós também, Pai amado, e nos ajude a amar os que falham conosco, a compreender que cada um está buscando o seu melhoramento. Que nós saibamos aprender o seu exemplo de mansidão e que os nossos corações sejam verdadeiramente tocados. Ofertamos hoje o nosso perdão a todos os que nos magoaram e que se encontram neste e no mundo espiritual. Assim como também pedimos perdão a quem magoamos, maltratamos e ofendemos. Que possamos selar um recomeço, inaugurando hoje um elo de fraternidade e amor entre todos. Que assim seja. Trazemos hoje uma mensagem de Chico Xavier sobre o perdão, já que vamos falar sobre os inimigos desencarnados. Perdoa hoje, agora e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Somos seres em evolução, portanto, ainda temos as nossas imperfeições. Devemos compreender as falhas alheias, sempre tentando contribuir com humildade para que possam ser reparadas. O perdão é um ato de caridade com os vossos irmãos. A sabedoria superior perdoa, a inferior condena. Quando aprendemos a perdoar, deixamos de condenar. Não é sábio julgar alguém pelos erros, muito menos condená-lo. Uma ótima conversa pode aproximar as pessoas, onde uma irá ajudar a outra. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Palavras do sábio Chico Xavier. Meus queridos irmãos, o texto do Evangelho de hoje está no capítulo 12, os itens 5 e 6. Nós vamos falar hoje sobre os inimigos desencarnados. E eu faço uma pergunta a vocês. Vocês têm inimigos? Inimigos declarados? Inimigos aqui encarnados? Ou vocês acham que não têm inimigos? Qual o sentido da palavra inimigo para cada um de nós? O Evangelho nos diz assim: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos.
Sabe ele, primeiro, que a maldade não é um estado permanente dos homens, mas ela se deve a uma imperfeição momentânea. E do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seus inimigos, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. E assim, a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. Por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima de Cristo: amai os vossos inimigos. Não há um coração perverso que não seja tocado pelos bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias, de um inimigo que se pode fazer amigo, antes e depois da morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma verdadeira prova de vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência com os inimigos encarnados, devemos tê-la igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificávamos vítimas sangrentas para apaziguar deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los, de reconduzi-los ao caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo que a maldade humana ela não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, que serve para aquela encarnação ou para aquele momento da encarnação daquela pessoa. E que da mesma maneira que as crianças vão se corrigindo, vão aprendendo, vão evoluindo, né? O homem mau também reconhecerá um dia os seus erros, as suas falhas graves e se tornará bom e voltará para o caminho do bem, para o caminho da verdade. Então, há uma esperança, meu povo, porque quando a gente olha para essa realidade de violência, de corrupção, de desrespeito,
a gente fica pensando, meu Deus, um dia isso terá fim? E quando terá? Mas o Evangelho nos diz que um dia, mesmo que demore, todos reconhecerão seus erros. A maldade é momentânea, a imperfeição é temporária. O espírito criado simples e ignorante traz também a capacidade de se tornar perfeito através desse longo processo evolutivo pelo qual todos nós passamos. E através das reencarnações em mundos materiais, porque a gente sabe que não existe só o planeta Terra habitável por seres humanos, né? O espírito, ele vai desenvolvendo todas as potencialidades que são divinas, que vêm de Deus, né? Porém, fazendo uso do seu livre arbítrio, eles criam em si e ao redor de si tanto o bem quanto o mal, né? Porque a gente tem a liberdade de escolher. Tá aqui diante de mim dois caminhos, né? Um caminho estreito de sacrifícios, de renúncias, e um caminho largo, né? De perdição, de descontrole, de desequilíbrio. Cabe a mim, ao meu espírito, fazer a escolha por onde eu quero caminhar, por onde eu quero trilhar. Dentro dessas escolhas, eu posso prejudicar a minha evolução. Eu posso criar dívidas para o meu espírito. Eu posso causar desavenças, discórdias no meio onde eu vivo, onde eu reencarnei. E quando esse espírito desencarna, ele sai desse plano levando toda a sua carga de sentimentos, que podem não ser bons, né? Podem ser rancores, mágoas, tristezas, inimizades, tá? Imagine um espírito que cometeu suicídio com a intenção de tirar, de acalmar a dor, a tristeza que traz consigo, né? E aí a gente sabe que não cessa, que o espírito desencarna com todo esse potencial de carga energética negativa, tá? O Espiritismo nos ensina ainda que a morte nos livra apenas da presença física de um inimigo, já que ele pode nos encontrar e nos perseguir com o seu ódio, mesmo depois de desencarnado. E nos encontra facilmente de acordo com o nosso padrão vibratório. Se eu sou alguém que emano boas energias, que estou com meus pensamentos otimistas, que tenho meu momento de prece, meu momento de intimidade com Deus, os espíritos considerados inimigos de baixo padrão vibratório, eles não terão tanta facilidade de me encontrar. Mas se eu estou para baixo, se eu estou sempre baixo astral, se eu me entrego às tristezas, eles terão mais chances de me encontrar e de me perturbar cada vez mais. Então, o espírito, independente de estar no plano espiritual ou no plano material, ele traz essas emoções, esses sentimentos e também todo o seu aprendizado intelectual. Então, dessa forma, um inimigo, um desafeto, mesmo depois de sair do corpo físico, ele pode continuar esse processo de raiva, de vingança, através de ações obsessivas, de perturbações, causando grandes sofrimentos, grandes dores a um outro espírito. É por este e outros motivos, meus irmãos, que nós não devemos guardar, criar ódio, rancor com aqueles que nos causaram mal. O perdão é a ferramenta de cura e de libertação para esses espíritos. O perdão é sempre o melhor caminho para a evolução. E o perdão ele serve não somente para quem está sendo perdoado, mas também para quem perdoa. É libertador. Amai os vossos inimigos.
não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. O Evangelho nos fala sobre isso. Mas nós ainda sentimos uma imensa dificuldade em praticar o amor e o perdão, ainda mais para quem nos fere, para quem nos persegue, para quem nos magoa, nos maltrata, né? Então, sobre o sentido da palavra inimigo citada no texto, ela não se refere apenas a grandes raivas, a grandes desavenças, mas também se aplica àquelas pessoas por quem não nutrimos respeito, amor, as pessoas que a gente trata com indiferença. Como, por exemplo, um vizinho chato que coloca o som nas alturas, perturbando o nosso sono ou o nosso momento de descanso. E a gente, de repente, desenvolve uma antipatia por essa pessoa, né? Um colega de trabalho que a gente julga ser menos competente do que a gente. O ex-marido, o ex-namorado, que a gente guarda as lembranças, as marcas do passado e que a gente não consegue olhar para essa pessoa, não consegue se relacionar, não consegue desenvolver um sentimento mais leve, mais sereno por essa pessoa. E nós sabemos que necessitamos perdoar, que necessitamos recomeçar, que necessitamos encerrar esses ciclos. E, sobretudo, necessitamos conceder o perdão e também sermos perdoados, porque nós também somos falhos, cometemos diversos erros para com as outras pessoas. Mas a gente guarda, muito bem guardado, esses sentimentos que não acrescentam em nada. Não acrescentam nada à nossa vida. Pelo contrário, eles vão nos corroendo, causando danos ao nosso espírito. A doutrina dos espíritos nos demonstra com clareza que essas antipatias, que às vezes a gente não dá importância, pode parecer simples, mas elas podem ter origem nesta encarnação presente ou também serem divergências de vidas passadas e que ainda continuam presentes, tendo em vista que a gente está num ambiente familiar, de amigos, num contexto social onde nós estamos com estas pessoas, ou por afinidades, ou pela necessidade de resgatar dívidas, de consertar erros. E justamente por não termos resolvido isso quando nos foi oportuno, vai restando essas hostilidades que são herança do passado. E em nossas diferentes experiências corpóreas, nós nos deparamos com diversas pessoas que por questões de presente ou do passado, nos levam a sentimentos variados, seja de antipatia, inimizade, aversão, ou de amor, de empatia, de conexão, né? Mas a misericórdia divina, o amor soberano de Deus, sempre irá nos possibilitar, através dessas encarnações e em conformidade com o plano reencarnatório, de acordo também com o exercício pleno e livre do nosso arbítrio, em nossas diferentes experiências corpóreas, nos deparamos com diversas pessoas que, por questões de passado ou de presente, nos levam a ter diversos sentimentos. Nós estamos num contexto de família, de amigos, num contexto social com as pessoas que nós devemos estar, seja por vínculos, por afinidade ou pela necessidade de consertar erros, de resgatar dívidas antigas. Mas a misericórdia divina nos possibilita, através dessas múltiplas reencarnações, em conformidade com o nosso plano reencarnatório e se adequando ao exercício livre do nosso arbítrio,
resgatarmos as nossas dívidas e solucionarmos as pendências que ainda existem, que ainda ficaram de outra vida, a fim de que possamos progredir no nosso aperfeiçoamento espiritual. Somente o amor, meus irmãos, pode unir as diferentes almas, pode consertar as diferenças que há entre nós, as raivas, as tristezas, as inconformações. Somente o amor une as pessoas, as almas e nos ligam a Deus. Kardec faz uma análise primorosa sobre os mandamentos do Mestre, de Jesus, a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores, que nos dizem amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queremos que os outros façam para nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, pois ela resume todos os deveres para com o próximo. E aí isso se aplica aos amigos, às pessoas com quem a gente tem afinidade, com quem a gente não tem dificuldade de amar. Mas, sobretudo, se aplica às pessoas que são difíceis, que nos magoam, que nos ferem, mas que nos trazem também uma lição. A lição da tolerância, do amor, do deixar fluir, do entregar na mão de Deus as nossas dores, mas também de fazer o que podemos fazer, o que está ao nosso alcance. Trabalhar em nós a prática do perdão e do amor. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra principal das condutas, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si, entre todos os povos, entre todas as etnias e nações, a paz e a justiça. Não haverá mais ódio, nem discórdia, nem disputas. As guerras não existirão mais. Haverá apenas união, concórdia e benevolência mútua. E assim, meus queridos irmãos, o amor terá finalizado as ações do mal. Esse texto é um texto que traz reflexões muito sérias para as nossas vidas, porque tantas vezes a gente pensa que não tem um inimigo, alguém que me feriu profundamente ou que eu tenha ferido, mas existem essas pequenas coisas do nosso dia a dia que precisam ser alinhadas, que precisam ser consertadas. Que o texto possa ser internalizado, compreendido e refletido nas nossas ações. Vamos para a nossa prece final. Trago hoje um presente para cada um de vocês. A prece final vem pelo espírito de André Luiz e vem falar também sobre o perdão, algo que necessitamos tanto trabalhar em nós. Sentindo-me cansada, Mestre, permita que meu coração perdoe. Permita que meu pensamento encontre meios para convencer-se à resignação. Pois, entremeado à dor e ao sofrimento, mesmo assim eu te perdoo. Te perdoo e te peço perdão, assim como Deus nos perdoou. Peço que aceites o meu perdão, que agora te direciono e que será levado a ti pelos anjos da justiça divina, que é a justiça de Deus. Por isso é que te peço perdão e te perdoo. Eu perdoo a todos os meus irmãos em Cristo, com os que um dia eu possa ter tido atritos sentimentais, conjugais, familiares, profissionais, religiosos e sociais, ou os que eu tenha ferido fisicamente nesta existência ou em existências passadas.
que se entrelaçam em minha vida espiritual terrena e que hoje possam me adoecer karmicamente. Nesse momento, eu perdoo, eu libero e deixo partir, para que possamos assim ser felizes. Desejo a Ti paz, saúde e despertar espiritual. Que tua caminhada seja em direção a Deus e que consigas, com o vosso perdão, atingir a transcendência divina espiritual. Obrigada por esta oportunidade de me retratar diante de Ti. Agora, meu amigo e amado irmão, que assim minha história escrever. chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Agradecemos a Deus, aos nossos amigos espirituais e a você que nos acompanha através desse canal. Que a luz e o amor do Mestre Jesus consiga chegar a quem tanto necessita. Lembrando sempre que perdoar e compreender é cuidar tanto de si como do outro. Que os bons espíritos nos inspirem a amar e a perdoar mais. Tenha uma semana iluminada e produtiva. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita. Não percas tua fé, sempre haverá um caminho